todos os presentes, pessoal que entrou mais recentemente. Vamos dar início, então, à nossa 8ª formação dos gestores municipais de cultura de Santa Catarina. Esse que é nossa 8ª formação de um grupo aí de encontros que nós já estamos fazendo, né, desde março, para a formação dos novos gestores municipais de cultura de Santa Catarina. Então, sempre lembrando, né, que os temas abordados aqui, eles foram pensados e o conteúdo de cada encontro também foi pensado num contexto dos novos gestores, das pessoas que estão iniciando na gestão pública, né? Para os mais experientes, talvez as informações aqui repassadas já sejam do seu conhecimento, né? Mas o foco sempre foi o público que está começando realmente, tá? Então, nosso encontro de hoje, ele vai ter como tema a Lei Federal 13.019 de 2014. Ela sofreu uma alteração, né, em 2015 também, pela Lei 13.204. Então, é uma legislação extremamente importante para o setor cultural, porque ela regulamenta o repasse de recursos para entidades privadas sem fins lucrativos, né? Dando aí extinção, basicamente, ao que a gente conhecia como convênio. E na tarde de hoje, então, a gente vai receber a Ângela Henschel. Ela é consultora técnica e trabalha na administração municipal de Itajaí. Tem um conhecimento muito vasto sobre a Lei 13.019. Em função disso, a gente convidou ela para participar do nosso encontro. Eu vou deixar que a Ângela se apresente um pouco melhor, né, falando um pouco que ela achar mais conveniente do seu currículo, assim que eu passar a palavra para ela. Tá? Eu lembro a todos que mantenham seus microfones desligados durante a apresentação. Ao final da apresentação dela, nós vamos, então, abrir para debate, né, para perguntas, tanto no chat como, né, por meio do vídeo também. E daí vocês vão poder se inscrever e a gente vai passando a palavra para cada um conforme a inscrição, tá bom? Então, acho que é isso. Depois a gente passa mais informações. E eu passo agora, então, a palavra para a Ângela. Ângela, já agradecendo a tua presença, a tua disponibilidade, o aceite ao nosso convite. Fique à vontade e a palavra é sua. Pessoal, devemos ter um probleminha. Só vou pedir a gentileza de vocês aguardarem um pouquinho, tá? Já vamos resolver. Pessoal, nós pedimos desculpas, já estamos resolvendo, mas é um problema de internet, tá?
A internet dela está com um probleminha. Então, só mais uns minutinhos a gente já inicia. Ângela? Ângela? Nós não estamos te ouvindo, Ângela. Está sem som. Ok, então, resolvida a situação, podemos iniciar. Ângela, eu não sei se tu ouviu o que a gente estava falando anteriormente, mas vai fazer a tua apresentação agora, né? Eu falei um pouquinho de como nós fizemos o convite para ti, se tu quiseres apresentar o teu currículo agora no início, né, da tua apresentação, fique à vontade. E aí tu faz toda a tua apresentação, ao final a gente abre então para perguntas, né, comentários aí dos presentes, tanto através do chat como do vídeo. Daí a gente vai mediando isso, tá ok? Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Marcos, pelo convite. Eu sou a Ângela, trabalho na Prefeitura de Itajaí. Trabalhei por muitos anos na Controladoria Geral do município e, por isso, acabei me especializando um pouco na questão de parcerias, né? Eu fazia análise de prestação de contas no controle interno e acabei trabalhando junto com o pessoal com a 3019, assim que saiu, a gente fez instruções normativas e estabeleceu as regras aqui no município. Então, eu acabei dando vários cursos para o pessoal aqui da região, para os municípios, fiz algumas assessorias para os municípios aqui da região, na implantação da 3019, assim que ela saiu. E hoje eu continuo o trabalho de análise de prestação de contas, só que dentro da Fundação Cultural. Basicamente é isso. Então, eu gostaria de passar para vocês alguns conceitos básicos, dar uma pincelada em cima da lei, e daí depois a gente parte para as perguntas, que eu acho que a maior parte seria de dúvidas, né? A lei não tem muitos esclarecimentos em cima daquilo que está escrito. Mas eu vou passar rapidinho, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, e daí depois a gente tira as dúvidas
e eu vejo como que eu consigo auxiliar vocês, tá certo? Eu só vou pedir para a Cris me ajudar, que eu não consegui colocar aqui a apresentação. Isso. Então, tu está assistindo aqui. Quando que nós estamos falando, nós estamos escutando. Pessoal, desculpa, a gente chegou agora, estava ajudando a colega aqui, vocês estão escutando, caso precisar? Sim. Então tá, obrigado e boa reunião para vocês. Obrigada. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a 13019, que foi modificada pela 13204 de 2015. Ela regulamenta, né, o marco regulatório das organizações da sociedade civil e regulamenta a transferência de recursos entre as prefeituras e Estado e Federação para as ONGs, né, as organizações da sociedade civil. Então, é isso, ela institui normas gerais, elas são gerais mesmo, assim, dá um escopo, né, do que pode ser feito, e aí cabe a cada estado e a cada município fazer as suas próprias regras, sempre de acordo com a mútua cooperação e interesse público. Isso precisa ser levado em conta na hora de fazer a parceria. Então, a lei traz alguns conceitos de entidades sem fins lucrativos e fala sobre o que pode, quais são, né, as entidades que podem receber recursos. Aqui, todas as entidades sem fins lucrativos, incluindo as sociedades cooperativas, que, como exemplo, eu posso dar, por exemplo, aqui no nosso município, a gente tem a cooperativa dos catadores de reciclagem. Então, para essas cooperativas que têm pessoas em situação de risco, vulnerabilidade social, essas cooperativas que atingem esse público também podem formar parcerias. E as organizações religiosas, mas que se dediquem daí exclusivamente ao cunho social. A lei traz para a gente 3 instrumentos e que podem ser formados as parcerias. É o termo de colaboração. O termo de colaboração ele é formado quando a administração pública propõe o projeto. A administração pública propõe o que ela quer fazer, o que ela precisa, e abre o chamamento público, as entidades se cadastram, né? E participam do chamamento público. No termo de fomento, é a entidade que propõe o projeto. Ela diz para a administração pública aquilo que está faltando no município, propõe um projeto, e daí o município abre também chamamento público, onde todas as organizações podem participar, não somente aquela que propôs, e aí é feito a parceria. E também temos o acordo de cooperação, que é um instrumento que não tem repasse de recurso financeiro. O acordo de cooperação é feito, por exemplo, quando a administração quer disponibilizar uma sala, um terreno, um galpão, e ela vai disponibilizar isso para uso de uma entidade, né? Uma ONG. A lei traz para a gente 2 comissões. A comissão de seleção, que ela é formada justamente para selecionar o projeto dentro do chamamento público, né? O chamamento público, ele nada mais é do que uma licitação, basicamente.
Você monta o projeto, abre o edital, publica o edital, as entidades se inscrevem nesse edital, né? No dia, elas vão lá, participam, levam o projeto, o plano de trabalho relacionado àquele projeto, e aí é a comissão de seleção que vai julgar esses planos de trabalho e definir quais serão homologados ou não. Depois a gente tem a comissão de monitoramento e avaliação, que é uma comissão montada para avaliar e fiscalizar esses projetos, para verificar se as metas estão sendo cumpridas, se o projeto está sendo cumprido, se de fato o plano de trabalho está sendo feito de acordo com o que foi prometido. Aí nós temos o chamamento público, que é aquilo que eu já falei, que é basicamente uma licitação, e traz também os bens remanescentes. A 3019, ela trouxe que é possível adquirir bens permanentes para esses projetos, né? Eles só precisam ter uma destinação ao fim do projeto. Eu preciso dizer lá do plano de trabalho, né? Quando o plano de trabalho é aprovado, se ele prevê a compra de bens permanentes, a entidade também precisa prever que destinação ela vai dar para esses bens ao final do projeto. Então, ela vai dizer, por exemplo, se ela vai comprar computadores, ela vai ter que dizer o que ela vai fazer com esses computadores ao fim do projeto. Se esse projeto vai ter uma continuação, ela tem que, né, colocar que ela vai continuar fazendo esse projeto nos próximos anos, mesmo sem recurso público e tudo mais. Quem não pode, onde não se aplica, né? Quando a gente não precisa utilizar o chamamento público para transferência de recursos. Quando for a transferência de recursos provenientes de acordos e convenções internacionais, aos contratos de gestão celebrados com as organizações sociais, aí a gente tem que lembrar que são as OS, né, que não são ONGs, são OS, elas são distintas juridicamente, aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos na área de saúde, aqui é exclusivamente a questão de compra de serviços pelo SUS. Aqui é os termos de compromisso cultural. Aqui fala exclusivamente da Política Nacional de Cultura Viva, dos pontos e pontões de cultura, que se baseiam na Lei 13.018 de 2015. Então, para a cultura especificamente, as que são os projetos, né, os termos de compromisso que são específicos da cultura viva, então não se aplica fazer chamamento público. Aos termos de parceria celebrados com o CIP, PENAI, PEDAI, as taxas associativas destinadas a organismos internacionais, as parcerias com o Sistema S, SEBRAE, SENAC, e entre os entes federados, entre os municípios, né, entre os municípios e as autarquias. Então, entre os entes federados, continua sendo convênio, não é parceria. Fala um pouquinho da transparência e controle que precisa ter quando se faz parceria, que é obrigatório manter, né? A administração pública precisa deixar público lá no portal de transparência a relação das parcerias que são celebradas e os planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento. Então, a partir do momento que a parceria é assinada, o município precisa publicar essa parceria e o plano de trabalho e deixar lá no portal da transparência ou em outro mecanismo, né, que seja online para consulta,
até 180 dias após o encerramento daquela parceria. E a organização, né, a ONG, deve também divulgar na internet a parceria que ela tem com o município e também deixar visível ao público. Vocês desculpem a demora, que está demorando um pouquinho para passar o slide, por isso esse espacinho. Então, continuando aqui da transparência, aqui comenta, né, fala de tudo que precisa estar disponível online para consulta pública. Né, são os artigos 10, 11 e 12 da lei que fala especificamente sobre isso. E aqui, quais são as organizações, as ONGs, que podem celebrar a parceria? A princípio, todas elas podem, né? Elas precisam ter 1, 2 ou 3 anos de existência, dependendo do projeto, daquilo que a prefeitura decide fazer, ela decide quanto tempo de experiência essa entidade precisa ter para exercer aquela atividade. Os objetivos voltados à promoção das atividades e finalidades, que elas possuam as instalações e condições para atender aquele projeto exclusivamente, né, que ela tenha pessoal capacitado para desenvolver aquilo que ela se propõe a fazer. Não são mais exigidos títulos ou certificados. Tem algumas prefeituras que costumavam exigir o título de utilidade pública ou outros títulos, né, de certificação da entidade. E títulos não podem mais ser exigidos para contratos de parceria. A organização tem que ter ficha limpa, tanto ela quanto os dirigentes das entidades, né? Não pode ter impedimentos para realizar a parceria, não pode ter problemas com o Tribunal de Contas, não pode ter deixado de ter entregue prestações de contas dos anos anteriores, estar devendo ao município ou ao Estado. A escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade, aí aqui fala-se de contabilidade pública também. E aqui os impedimentos para parceria. O que impede a entidade de não realizar, né, não poder participar do chamamento público. Quando ela não está legalmente constituída, se estiver omissa no dever de prestar contas, né, se não tiver prestado contas anteriormente, está devendo prestação de contas, ou deveria ter devolvido dinheiro e não devolveu, que tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente do órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera. Ou seja, não pode ter lá entre os dirigentes da entidade, se for uma parceria com o município, funcionários do município. Mas se forem funcionários do Estado, pode formar parceria com o município. Se for dirigentes do município, pode formar parceria com o Estado e assim por diante. Tenho tido as contas rejeitadas, né, pela administração pública nos últimos 5 anos. Tenha sido punida com suspeição ou declaração de inuidade e tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal do Conselho de Contas de qualquer esfera da federação. Não só do Estado, mas de qualquer estado do país. Aqui no caso dos dirigentes, né, cujas contas relativas à parceria tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas pelo Tribunal de Contas pelos últimos 8 anos. Esse impedimento cessa caso essa irregularidade tenha sido sanada. Se ela não foi sanada,
a entidade fica proibida de participar de qualquer chamamento por 8 anos. Se um dos dirigentes foi julgado responsável por falta grave, inabilidade para o exercício do cargo em comissão ou função de confiança, e também por ato de improbidade, daí caso também não, os dirigentes daquela entidade também a impedem de participar no chamamento público. O planejamento. A frase preparatória são as medidas que a administração pública precisa adotar antes de fazer chamamento. De acordo com a lei, teria que fazer uma capacitação com o pessoal, né, ali no caso da comissão de seleção, o pessoal de monitoramento, e que tenham, normalmente, aqui no município de Itajaí, a gente coloca sempre um profissional de cada área quando vai fazer o chamamento público. Por exemplo, se vai fazer um chamamento de parcerias para assistência social, a gente sempre traz pessoas relacionadas da área técnica dessa área, para que possam avaliar os termos de trabalho, né? E daí também acompanhar a parceria durante a sua execução. A lei trata também alguns itens específicos do plano de trabalho, o que precisa ter, o que exige, né? Principalmente a descrição das metas, previsão de receita e despesa, forma de execução, parâmetros de aferição de metas. Eles pedem que a entidade coloque no plano de trabalho a indicação de avaliação de medidas, indicadores qualitativos ou quantitativos, pesquisa de satisfação com o usuário final, esse tipo de coisa que tem que constar no plano de trabalho. Traz também a manifestação de interesse social, que é um procedimento como um chamamento público, né? Na verdade, um mecanismo de oitiva da sociedade, para saber do que a sociedade está precisando, para então fazer o projeto e fazer o chamamento público. E o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que foi instituído já pelo governo federal, e propõe que cada município também tenha o seu conselho, para que possa fomentar políticas públicas durante o chamamento público, né? A lei traz também o gestor da parceria, traz essa nomenclatura para o gestor, que no final das contas acaba sendo o fiscal da parceria, mas traz algumas obrigações para esse gestor, como de fato fiscalizar e fazer relatórios técnicos a respeito da execução das metas do plano de trabalho. Ele precisa não necessariamente ser um funcionário efetivo, mas ele precisa ser um funcionário que pelo menos acompanhe durante aquele ano aquele projeto. Ele só não pode ter feito parte, né, nos últimos 5 anos, de algum membro, de alguma entidade que tenha parceria com o município. O administrador nada mais é que o secretário em questão, que é o agente público titular da unidade gestora, que vai assinar o instrumento de cooperação, e é ele também que tem a palavra final sobre a aprovação das contas. É ele que diz se aquela prestação de contas é de fato aprovada ou não. Aqui sobre as questões, ausências, né, os instrumentos que não precisam de chamamento público para ser feitos parcerias.
são as emendas parlamentares. Aqui cabe uma ressalva: as emendas parlamentares, elas são livres de chamamento público quando a emenda quando lá o deputado colocar o nome da entidade para quem ele vai destinar o recurso. Por exemplo, ele vai fazer uma emenda destinada para a PAI. Então, aquele recurso vem para o município repassa direto para a PAI, sem chamamento público. Mas quando um deputado ele destina recurso para alguma ONG de assistência social, por exemplo, mas não coloca o nome da entidade, aí o município é obrigado a fazer o chamamento público para poder destinar aquele recurso de emenda parlamentar. A questão da dispensa, ela só é válida no caso de paralisação ou iminência de paralisação das atividades. Aí, no caso mais de assistência social e educação, quando a gente tem o contraturnos escolares, ou assistência, né, residências inclusivas, lares de idosos, que não podem ficar sem o trabalho diário da entidade. E daí, quando a entidade é afastada, ou ela não deseja mais dar continuidade àquele plano de trabalho, aí se prevê uma dispensa para que possa continuar aquele trabalho até que se faça um novo chamamento. E a inexigibilidade, ela só é aceita quando não existe competição para aquela atividade. Para municípios menores, isso acontece mais, que às vezes, né, tem só uma entidade que faz aquele trabalho específico. Quando você tem duas ou mais entidades que se disponibilizam a fazer aquele serviço, aquele prestação de serviço, aí você já parte para o chamamento público. Ainda assim, as entidades não se desobrigam, né, por mais que elas não precisem passar pelo chamamento público, todas as outras regras da 3019 continuam valendo. A lei traz também a possibilidade de limitação geográfica. Numa licitação hoje de compra de serviço, por exemplo, o município não pode limitar de onde ele quer comprar o material. As empresas podem participar do país inteiro, né? No caso da 3019, de chamamento público, como é um serviço que tem que ser prestado localmente, então a possibilidade de limitação geográfica. Eu posso dizer, por exemplo, que eu quero atender alunos de um contraturno numa localidade específica dentro do meu município. Eu não preciso nem colocar o chamamento para a entidade de todo no meu município. Eu posso colocar que eu quero dentro de uma localidade específica, porque eu quero o atendimento daqueles alunos, né, em áreas rurais, que são longe, que dificultam a acessibilidade daquelas pessoas. Então, isso é possível fazer. E também permite execução conjunta por duas ou mais entidades no mesmo projeto, o chamado trabalho em rede. Existe uma entidade que participa do chamamento público e ela é a matriz, digamos assim. E daí ela traz com ela outras entidades menores que, em conjunto, elas podem realizar aquele trabalho. Mas a gente sempre vai ter uma entidade que fica responsável pelas outras, mas todas elas continuam dentro das mesmas regras. Aí o que a lei traz de muito importante aqui é que ela preconiza o controle de resultados, não tanto a prestação de contas como nós estamos acostumados, né, com notas fiscais. Ainda assim, a entidade precisa apresentar as notas fiscais e recibos, as folhas de pagamento, enfim. Mas, principalmente, o que a prefeitura precisa cobrar, quando ela repassa recursos através da parceria, é o controle de resultados, se as metas de fato foram atendidas, se o plano de trabalho de fato foi realizado conforme foi preconizado,
E também prevê que a prefeitura possa fazer uma pesquisa de satisfação junto aos beneficiários finais. A administração pública pode fazer, ela pode pedir que a entidade faça essa pesquisa, mas ela prevê essa pesquisa de satisfação até o final do projeto, para que se realmente tenha o impacto social, para que se saiba se aquele destinatário final foi de fato contemplado com o projeto. E também não exige contrapartida financeira, ela não é obrigatória. A contrapartida pode ser feita em bens e serviços economicamente mensuráveis. Então, prazos e metas devem ser cumpridos e recurso utilizado conforme o plano de trabalho. São 2 relatórios, né? O balancete ou relatório de execução também precisa ser apresentado, relatório de execução financeira. A conta bancária precisa continuar específica para o projeto. A aplicação financeira do recurso é obrigatória. O recurso proveniente da aplicação financeira deve ser investido no projeto. A lei fala que, ela comenta que quando não for possível os recursos serem movimentados por ordem bancária, eles podem ser pagos em espécie, né, em dinheiro, eles podem ser movimentados em dinheiro. Aí eu lembro aos senhores que a gente precisa prestar também atenção à instrução normativa do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que não permite mais o pagamento em espécie. Até a instrução normativa 14 de 2012, ela traz ainda a possibilidade de pagamento em cheque, mas nos recentes cursos oferecidos pelo Tribunal de Contas, eles já colocam que eles não aceitam mais pagamento em espécie, nem pagamento em cheque. A única aceitação possível são, de fato, as transferências bancárias e ordens bancárias. Tá? Então, apesar da Lei 13.019 permitir o pagamento em dinheiro, a instrução normativa e a orientação do Tribunal de Contas de Santa Catarina é de que só é permitido movimentação por transferência bancária, transferência eletrônica, ordem bancária. O recurso que não foi utilizado deve ser devolvido ao município, aí incluindo o proveniente das aplicações financeiras. Relatórios de execução do objeto e o relatório das metas, além do relatório de execução financeira, né? São os 2 relatórios que a entidade precisa apresentar. Traz a possibilidade de revisão do plano de trabalho da parceria para alteração de valores ou de metas mediante termo aditivo ou apostilamento. Então, se no meio do caminho a entidade entender que aquele plano de trabalho não é mais a melhor forma de executar aquele serviço, algumas metas e alguns itens do plano de trabalho, eles podem ser modificados, sempre com a decisão do administrador, né, do secretário, é ele que aprova ou não essas mudanças, e aí sempre feito por termo aditivo ou apostilamento ao chamamento público. O parecer técnico do gestor, o parecer técnico da Comissão de Monitoramento e Avaliação, sempre aí nesses 2 casos com ênfase na execução das metas do plano de trabalho. A administração pública deverá fornecer manuais específicos aos procedimentos adotados, ou seja, a administração pública tem que pensar em como ela vai fazer estimamento, como ela quer que seja feito o plano de trabalho, como ela quer que seja feita essa prestação de contas e fazer manuais para que as entidades possam segui-los.
E também fala que a prestação de contas e todos os atos que decorram dela deverão dar-se sempre em plataforma eletrônica. São poucos os municípios que têm feito em plataforma eletrônica, mas a lei fala que é necessário, né? Então, nós caminhamos para que todos os atos, principalmente, né, até o chamamento público em si, seja feito tudo em plataforma eletrônica. Então, o administrador público ou o secretário é aquele que tem a decisão sobre a aprovação da prestação de contas. É ele que responde se aquela prestação de contas tiver um problema no futuro. Então, é ele que decide se ela é aprovada ou não. Ele sempre vai levar em consideração os pareceres, né, tanto do gestor quanto da comissão de monitoramento e avaliação. A aprovação da prestação de contas, ela pode ser aprovada com ressalvas ou considerada irregular. Quando ela for considerada irregular, depois de todos os trâmites e tudo mais, se houver, né, danos ao erário, precisa ser ressarcido. E aí, o administrador público que decide sobre isso. Então, as prestações de contas são avaliadas como regulares, regulares com ressalva ou irregulares. Quando elas são irregulares, é sempre quando acontece a omissão do dever de prestar contas, quando a entidade não presta contas, quando ela presta contas, mas o plano de trabalho e as metas não foram cumpridos de acordo com aquilo estabelecido, quando ocorre um dano ao erário, recorrente de uma má gestão, ou um desfalque ou desvio de dinheiro dos valores. Aqui eu trago o artigo 48 da IN 14 de 2012, que fala sobre o parecer do controle interno em todas as prestações de contas. O Tribunal de Contas de Santa Catarina pede que o controle interno dê um parecer em todas as prestações de contas de recursos, né, repassados às entidades. Então, quando for fazer a parceria, tem que lembrar que essa prestação de contas, além do parecer do gestor e parecer da comissão de monitoramento e avaliação, ela também precisa ter o parecer do controle interno. Tem que ter alguém do controle interno que vai avaliar essa prestação de contas e também fazer um parecer antes da tomada de decisão do administrador. E aqui tem o artigo 70 da Constituição Federal, que fala de que todos os recursos, né, repassados, a obrigatoriedade da prestação de contas das entidades, né, de todas as entidades que recebem recursos financeiros, sendo chamamento público ou não, a obrigatoriedade da prestação de contas para a administração pública, né, do recurso que foi recebido. É isso. Foi uma pincelada bem rápida mesmo, bem por cima da lei, porque eu acredito que vai ser mais eficaz a gente trabalhar com as dúvidas de vocês do que a lei propriamente dita. O que eu trouxe para vocês é o que a lei fala de forma geral, né? É o que está escrito lá, é o que precisa ser feito, né, o que ela diz que quais as entidades que podem, as que não podem receber recurso público através de chamamentos, as que são isentas, como é tratada a dispensa e inegibilidade nesses casos.
como que deve ser o plano de trabalho, traz algumas exigências básicas, mas a princípio é isso, assim, a lei ela é bem geral mesmo, para quem já leu a lei, sabe que ela dá um panorama bem geral daquilo que pode ser feito ou não. Marcos? Certo, Ângela. Mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade de estar conosco hoje, né? Principalmente para o esclarecimento de dúvidas que eu acredito que terão muitas. Então, pessoal, a partir de agora, vocês podem fazer as suas inscrições, né, aqui no chat, ou fazer a sua pergunta diretamente no chat, para nós irmos mediando aqui, tá? Ângela, eu queria começar fazendo uma pergunta, assim, não sei qual é a tua experiência nesse sentido, mas nós temos, é comum, né, no âmbito do setor cultural, o repasse de recursos também para pessoas físicas, né? E nós sabemos que há algumas experiências de alguns municípios, que acabam aplicando também as mesmas regras ou procuram utilizar, né, a mesma instrução normativa, enfim, talvez não seja a mesma regra especificamente, porque a gente está falando da diferença entre pessoa física e jurídica, né? Mas basicamente os mesmos procedimentos também para o repasse de recursos para pessoas físicas, né? Como essa é uma realidade comum para o setor cultural, tu teria algum comentário? Acha que é realmente o caminho a ser seguido, uma vez que não há uma regulamentação federal nesse sentido? Enfim, queria ouvir teu comentário a respeito desse tema. Então, o que eu digo sempre é que, assim, o administrador público, ele precisa pensar naquilo que impacta para ele legalmente, né? Vamos falar para nós, administradores públicos, né? Então, assim, a obrigação de prestar contas, ela precisa ser para todo mundo, independente se pessoa jurídica ou pessoa física. Eu entendo que para a pessoa física tem algumas coisas que não dá para exigir, alguns documentos, mas eu acho que basicamente é isso, assim, você acaba sendo um pouco menos exigente na questão da documentação, mas quando você trabalha com um projeto apresentado pela pessoa física, a prestação de contas, ela precisa seguir certos ritos que eu acho que acaba ficando quase no mesmo de uma pessoa jurídica, sabe? Porque a gente tem algumas vedações que são importantes, como, por exemplo, não poder pagar em dinheiro, só pode pagar via transferência eletrônica. Aqui a gente orienta sempre que as pessoas físicas façam o MEI, porque é mais fácil, porque daí também cabe a regra de cada município. Aqui em Itajaí, a gente não aceita mais de 3 notas fiscais avulsas por pessoa física, por exemplo, a emissão, durante todo o projeto. Porque a gente teve más experiências com relação a direitos trabalhistas. Porque se você tem, por exemplo, um professor de teatro que dá aulas o ano inteiro, né, que ele tem um projeto de duração de 6 meses, por exemplo, e ele apresenta 6 notas fiscais, mas ele não recolhe o INSS, não recolhe FGTS, aí, depois de um certo tempo, você acaba tendo com aquele profissional um vínculo empregatício, e daí você acaba depois tendo que pagar para esse profissional também INSS, FGTS, você acaba tendo esses outros encargos, aí falando só como administrador público, tá? Só pensando no que a prefeitura precisa fazer para evitar esse tipo de situação. A gente tem algumas situações nesse sentido, né? Então, é por isso que a gente tenta deixar a instrução normativa um pouco menos burocrática para a pessoa física, mas tem algumas coisas que não dá para fugir muito. Então, a gente sempre acaba orientando que o produtor cultural que fica como pessoa física, que ele faça a sua MEI.
para ficar mais fácil nesse sentido, sabe? E é por causa disso, dessas questões, que algumas prefeituras acabam usando a mesma instrução normativa. Eu acho que dá para simplificar, Marcos, assim, algumas coisas dá para simplificar, mas é aquilo que eu falei, tem algumas regras que não dá para fugir muito, porque o próprio Tribunal de Contas acaba engessando. Sim. Não, perfeito. Mais para ouvir o teu comentário mesmo. Já temos uma inscrição aqui, mas eu vou só continuar, né? Na experiência aí de vocês em Itajaí, vocês trabalham com o sistema de mecenato, né? Na questão dos projetos culturais, né? Então, em relação ao que a gente... Mas a gente tem, a Fundação Cultural aqui também tem parceria, tá? Também já fez, ela hoje tem uma só, mas em outros anos a gente teve algumas instituições que participaram de chamamento, a gente teve várias, assim, que elas daí se adequaram para participar dos chamamentos públicos e foi possível fazer através de chamamento, é bem possível, né? Mas hoje a gente trabalha basicamente com o mecenato. Certo. E aí, nesse caso, vocês também aplicam as mesmas regras da 3019 para os procedimentos aí em relação ao repasse, é isso? Só para deixar claro, porque quem tiver mecenato no seu município, né, talvez pode ir por esse caminho também para regularizar algum procedimento e tal. Aqui a gente tem uma instrução normativa própria para o mecenato, tá? A gente tem a instrução normativa que rege, que é baseada na 3019, daí ela tem várias regras para isso, né? E daí a gente tem uma instrução normativa para a lei de incentivo, tanto da cultura quanto do esporte, que tem regras próprias, e ela difere um pouco de várias coisas da 3019. Certo. Eu vou passar a palavra agora para o Dino, meu colega aqui de Navegantes. Mas, pessoal, só lembrando que estamos com as inscrições abertas, tá? Não tem mais ninguém depois dele. Façam sua inscrição aí. É o momento de esclarecer as dúvidas. Pode falar, Dino. Obrigado, Marcos. Ângela, boa tarde a todos. Ângela, uma pergunta. Eu posso representar uma MEI, né? Eu posso representar CNPJ, pessoa física. Eu tenho um impedimento com uma das duas, né? Num termo de fomento, eu poderia sugerir uma pessoa que tem algum impedimento e uma dessas não participar de qualquer um processo deste? tu fala dos dirigentes, que são os dirigentes da entidade que tem problemas. Isso. Né? Aí a entidade que quer participar daquele chamamento e tem um dirigente que tem problema, ela teria que fazer uma eleição de uma nova diretoria. Né? É o que a gente recomenda. Se aquele dirigente tem problemas, é ele que vai dificultar acesso àquela entidade ao chamamento público, então a gente recomenda que aquela entidade, para não perder o recurso, ela faça uma nova eleição e denomine uma nova diretoria. Aí, aquela pessoa, claro, daí como MEI, como pessoa física, ela não consegue participar porque ela tem as restrições dela. Certo. Andréia Andrade está com a mão levantada, pedindo a palavra. Acho que não. Bom, a gente não tem mais inscrições, Ângela. Eu vou passar a palavra para ti novamente, assim, só para fazer o encerramento, tá? Porque, enfim, o pessoal parece que não tem muita dúvida aí com relação a 3019, né? Bom, fique à vontade, pode fazer as suas colocações finais, em seguida a gente já retoma os avisos finais aí. Eu imagino que seja porque, normalmente, a cultura não tem o hábito de fazer chamamento público, né? São poucos os municípios que acabaram adotando o chamamento público para a parte cultural, o que eu acho uma pena, porque tem muita coisa que dá para fazer em relação à cultura por chamamento público. E você acaba beneficiando mais entidades,
e principalmente beneficiando os usuários da cidade, né? Eu acho que esse é o objetivo final, que você possa proporcionar para a população em geral uma maior gama de atividades culturais. Então, é isso, né? Se ninguém tem mais perguntas, realmente a minha experiência acaba sendo bem mais só no chamamento público. Eu auxiliei o pessoal a fazer a instrução normativa do mecenato, mas não é algo que faz parte da minha rotina também, a questão cultural. Mas se alguém tiver dúvida, se quiser depois, mais tarde, se quiser passar para o Marcos e o Marcos me passar por e-mail, eu respondo também tranquilamente, sem problema algum. Agradeço o convite de novo, Marcos, agradeço a participação de todos. E se tiverem dúvidas, estou à disposição. Ângela, nós que agradecemos a tua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje. Sem dúvida, o tema 13019 ele é muito importante. Acho que tu falou bem, né, que, na verdade, é um instrumento que a gestão cultural pode, sim, utilizar, porque, na verdade, o que a gente tinha antes da 13019 era a chamada política de balcão, né? Isso. E aí era um tal de pedido de fechar convênio com a prefeitura, e que era tudo acertado meio de gabinete, né? Não era nada público por meio de edital, né? Chamamento público e tudo mais. Então, talvez, criando, né, esse mecanismo, algumas entidades aí que normalmente fechavam convênios com a prefeitura, nesse momento estão desassistidas, né, e acabaram não tendo mais não procurando mais por essa alternativa, por acharem que eventualmente é muito difícil ou que seria inviável, né? Mas, acima de tudo, é um processo, a 3019 um procedimento, né, um instrumento muito mais democrático e muito importante, né, também para a gestão cultural. Então, nós agradecemos muito a tua disponibilidade, transmita os nossos agradecimentos aí à tua equipe em Itajaí, né, que te liberou, né, para poder participar com a gente. Foi muito, muito positivo. Lembro a todos que esse encontro também estará gravado no canal da FECAN, no YouTube, então quem não teve oportunidade de participar com a gente, ou quem quiser rever as informações que a Ângela nos passou, terá a possibilidade de fazer isso pelo YouTube no canal da FECAN. Quem quiser o material, né, que a Ângela apresentou, a apresentação de slides dela aqui, pode solicitar por meio do e-mail cultura@fecan.org.br. Eu vou pedir para a Cris colocar aqui no chat o endereço de e-mail, tá, Cris? O pessoal já copiar com mais facilidade. Então, pode solicitar um material ali. Na semana que vem, nós teremos o nosso último encontro, né, dessa rodada aí de formação. Alguém me lembra o tema, que agora eu esqueci. Gestão de bibliotecas. Gestão de bibliotecas, desculpa. Então, nosso último tema é gestão de bibliotecas, o nosso 9º encontro, né? Vai ser com a senhora Cleonice, que ela vai ministrar aí a formação. A Cleonice, ela é diretora da Biblioteca Pública do Governo do Estado, né? Biblioteca Pública de Santa Catarina. Tá? Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira. Ao final da tarde de hoje, o link para a inscrição já vai estar disponível, certo, Cris? Então, ao final da tarde de hoje, já estará disponível o link para a inscrição do nosso próximo encontro, na quinta-feira, às 14 horas. Todos já estão convidados. O e-mail está ali em cima, na pergunta, no comentário anterior ao teu. Então, pessoal, novamente nós agradecemos a presença de todos, agradecemos a disponibilidade da Ângela, a equipe da FECAN, na pessoa da Cris, né, sempre disponível para nos ajudar, para fazer junto, né, com o CONGESC, e, obviamente, os membros do comitê gestor, né, que estão sempre conosco, auxiliando em toda a organização do evento.
Tá? Muito obrigado a todos e até quinta-feira que vem, então. Boa tarde. Boa tarde.